UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia. Milhares de refugiados enfrentam o dilema de deixar suas terras de origem em busca de melhores condições de vida ou para assegurar a sobrevivência de suas famílias. Os motivos variam desde guerras e fome extrema até perseguições políticas e religiosas. Nesse contexto complexo, é necessário refletir sobre como universidades, organizações e indivíduos podem colaborar para oferecer suporte, criar oportunidades justas e combater o preconceito e a intolerância. No episódio de hoje, teremos a presença de mais um dos participantes do evento UERJ com RJ, Ciência, Tecnologia e Inovação, propostas para o desenvolvimento fluminense, que está marcado para o mês de outubro. A conversa de hoje é com Érica Sarmiento, coordenadora da Cátedra Sérgio Vieira de Mello. Érica tem pós-doutorado na área de Ciências Humanas pela Universidade Nacional de La Plata, na Argentina, e pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, doutorado em História pela Universidade de Santiago de Compostela, a USC na Espanha, e graduação em Comunicação Social pela Universidade Estácio de Sá. Atualmente, coordena o Laboratório de Estudos de Imigração, o LABIME, e é professora de História da América da UERJ. Atua nas seguintes áreas: imigração e migrações forçadas, fronteiras e política na América contemporânea. Eu sou Rodrigo Nunes e este é o UERJ Entrevista. Obrigado por aceitar o nosso convite, professora Érica. Agradeço pelo convite e pela oportunidade por falar de uma temática tão importante para a sociedade. Bom, então para começarmos, conte um pouco sobre a Cátedra Sérgio Vieira de Mello. Como a UERJ foi incluída nesse projeto? A Cátedra Sérgio Vieira de Mello, ela surgiu no ano de 2007, a partir do termo de parceria firmado entre o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur, e a UERJ. Então, quando a cátedra da UERJ ela foi criada, não havia nenhuma cátedra no estado do Rio de Janeiro, apesar da cidade ou do estado ser o segundo destino de solicitantes de refúgio no país. Então, posteriormente foram criadas outras cátedras, por exemplo, da PUC Rio de Janeiro, da UF, da Casa Rui Barbosa, mas a UERJ ela foi pioneira na criação dessa cátedra. Eu não sou uma das fundadoras, né? Existe um grupo de professores que fundou a cátedra nesse ano, e eu entro na cátedra 3 anos depois, como convidada. Depois fui escolhida para coordenar e estou até os dias atuais. Na UERJ são mais ou menos cerca de 60 docentes, discentes de 12 unidades acadêmicas, em variadas ações de ensino, pesquisa e extensão. Colaboramos de diversas formas com várias organizações pró-migrantes, né, e instâncias de políticas públicas no Rio dirigidas a migrantes e refugiados. E qual a importância da parceria entre a Agência da ONU para Refugiados, a Acnur, e as universidades brasileiras? As universidades brasileiras, elas acabam sendo o que eu costumo dizer um braço acadêmico do Acnur, né? Então, a importância é levar, né, além das pesquisas, a interlocução da sociedade, universidade e migrantes refugiados. É importante porque, sendo o Acnur um órgão vinculado à ONU, ele garante, né, uma importância oficial, digamos assim, no amparo desse grupo, né, de refugiados, para solicitar, para participar de fóruns, pressionar junto aos órgãos públicos questões relativas à melhoria desse grupo. É importante, nesse sentido, ter um órgão internacional que, junto com a ciência, com a universidade, possa se unir em prol dos interesses dos refugiados e das refugiadas. Professora, quais são as ações desenvolvidas no âmbito da cátedra? Qual tem sido sua atuação? A cátedra ela tem, né, esse
compromisso ético e humanitário com a acolhida de pessoas, né, de refugiados, junto com a UERJ, que é uma universidade inclusiva, né, que tem um histórico de inclusão, de implementação de cotas, de pioneirismo. A cátedra ela tem, por exemplo, uma das questões que sempre alavancamos é a inserção social e a formação profissional de pessoas e grupos em situação de vulnerabilidade socioeconômica e vítimas de exclusão, né? E os refugiados, eles pertencem a esse grupo, porque uma coisa é a legislação, ok? E outra coisa é como essas pessoas vão ser acolhidas e vão se inserir socioprofissionalmente na sociedade. Como a sociedade vai responder à entrada de grupos diferentes, levando em consideração que o Brasil é um país que tem uma desigualdade social, que tem um racismo estrutural, um racismo institucional. Existe uma necessidade de promover e incentivar ações e parcerias de acolhida, aliadas à produção de conhecimento e de formação cidadã e profissional. Por exemplo, existem vários programas aqui na UERJ criados pelos professores vinculados à cátedra, né, que é interdisciplinar e abrange várias áreas de conhecimento. Então, por exemplo, a supervisão pedagógica e a elaboração de materiais do curso de português para refugiados, né, que existe desde 2014. Tem uma parceria com Caritas, com o programa de pares, que é muito próximo aqui da UERJ, né, do campus Maracanã, e é um programa maravilhoso, né, porque assim, a língua ela é entrada para a sociedade, para o mercado de trabalho. Então, se você não consegue se comunicar, a barreira linguística, né, ela cria situações de angústia, de vulnerabilidade. Então, são diferentes cursos que estão envolvidos nesse projeto. Como se deu o ingresso desses cursos na cátedra e como está sendo trabalhar de forma conjunta e interdisciplinar? A cátedra, ela tem vários docentes, alunos de pós-graduação, bolsistas, que trabalham com essas temáticas. Então, também existem cursos, disciplinas na pós-graduação, disciplinas na graduação, eletivas, enfim. Então, por exemplo, no curso de psicologia, tem docentes que trabalham assistência com mulheres refugiadas. No curso de educação, tanto na UERJ FFP em São Gonçalo, como na Baixada, tem trabalhos fantásticos, né, com crianças refugiadas nas escolas públicas. Tem também cartilhas de educação que os professores fazem, traduzindo para diferentes idiomas. Enfim, a medicina social também tem, né, trabalha a questão da saúde mental, como na psicologia, a questão das doenças. O próprio IFCH, né, tem o LABIME, que é o Laboratório de Estudos de Imigração, que trabalha com história oral, com memórias, né, que pega mais, obviamente, projetos vinculados na área da história, né? A cátedra é o tronco e aí você tem muitos galhos, que são esses diferentes centros, faculdades, institutos, que têm as suas pesquisas e os seus docentes que coordenam essas pesquisas. Além da cátedra, a senhora coordena o Laboratório de Estudos de Imigração, LABIME, da UERJ. Como ambos trabalhos se integram? O LABIME, ele é um laboratório muito mais antigo, né? O LABIME, ele foi fundado no ano de 2000, né? Ele já tem mais de 20 anos, pela professora Lená Menezes, né? Que é uma professora emérita, que se aposentou e que fundou o laboratório. E hoje eu coordeno o laboratório, né, já desde 2014, que eu estou na coordenação. E quando eu assumi a coordenação da cátedra, o que nós fazemos é dar o apoio do LABIME
que tem um espaço físico consolidado, com seus projetos, professores, bolsistas, para a cátedra, né? Porque, assim, a cátedra, na verdade, ela não tem um apoio econômico. A cátedra, ela não tem um projeto da cátedra, tá? Assim, cada professor tem o seu projeto de extensão, de pesquisa, nos órgãos de fomento, ou dentro da UERJ, ou é pró-cientista, né? Então, a cátedra em si, ela tem essa função de, digamos, dar esse selo, né, de que existe aqui, mas ainda há muita coisa para ser feita. Professora Érica, e qual o papel das pesquisas de mestrado e doutorado para a questão do refúgio no Brasil? É fundamental, né? Porque nós temos aí na UERJ dissertações e teses em diferentes áreas do conhecimento, na psicologia, na educação, letras, medicina, história, relações internacionais, geografia, etc, etc. E aí eu acho que os professores vinculados à cátedra têm muito a ver com isso, né? Ministrando disciplinas na pós, na graduação, estimulando os alunos a trabalharem na pesquisa, a saberem, né, a conhecerem o tema, né? Se você perguntar o que é um refugiado, muitos não vão saber responder. Então, é importante que, por exemplo, na minha área, que é história, que esses alunos que estão estudando a história do século XX, a história compreenda o que isso representa, porque o século XX, quer dizer, as migrações sempre existiram, né? Mas a formação dos estados, nação, né, as guerras no século XX, elas vão expulsando, né, e formando novas categorias. E aí vem o refúgio, né, o exílio político, como nós tivemos aqui no Cone Sul, né, agora as migrações forçadas no século XXI. Então, nós estamos vivendo um período de grandes diásporas. Então, você incentivar, estimular pesquisas sobre a temática é conhecer essa realidade, né? Seja ela no passado, os deslocamentos passados, seja no tempo presente. Então, é importante, tanto para a implementação de políticas públicas, como também para a questão da memória e da identidade daquelas sociedades, né? Agora, sobre a questão do refúgio. Não raro nos deparamos com atitudes de intolerância, preconceito e xenofobia. Nesse sentido, para além do trabalho com os refugiados, há alguma iniciativa para a população em geral? Eu acredito muito no combate, o que a gente chama de xenofobia racializada, porque não são todos os grupos que sofrem xenofobia. A gente não pode nunca trabalhar as questões migratórias sem trabalhar o racismo, né, e o gênero. Essa interseccionalidade, ela é necessária para entendermos de onde provém essa xenofobia, a qual grupo. Eu acredito que a base, ela sempre vem da educação. Como são trabalhados com os refugiados os choques e as proximidades culturais? De que forma questões como as maneiras de cuidar dos filhos, os diversos sentidos da escolarização, a diversidade da culinária, as diversas formas de compreender o mundo são abordadas com os refugiados? Eu acho que a questão cultural e étnica, ela é sempre delicada. Por quê? Porque existe sempre um estranhamento em relação ao outro. Quer dizer, o outro, quando bate a minha porta, eu posso fechar ou eu posso abrir essa porta e tentar entendê-lo. Existem problemas gravíssimos, porque assim, o Estado-nação, ele foi projetado para homogeneizar as pessoas, desde a escolarização até os núcleos familiares, língua, tudo, né? Então, o outro que vem com uma cultura diferente, muitas vezes, gratuitamente ou sem nenhum sentido de ser, nos agride, né? Muitas pessoas se sentem agredidas
com a cultura, com a forma de se comportar do outro, né? Então, a gente vê situações muito degradantes, né? E até cruéis, por exemplo, com os indígenas Waraus, né? Quem estuda esse grupo, por exemplo, relata muitas violências que eles sofrem pela incompreensão da sua cultura na sociedade. São populações originárias. E, assim, eles são considerados estrangeiros, muitas vezes dentro do próprio território deles. Então, percebe como que esse Estado ele exclui as pessoas. Então, eu acho que tem que haver práticas onde você conheça a cultura do outro e vice-versa. Finalizando, gostaria que a senhora contasse um pouco pra gente, como historiadora, pesquisadora do tema e coordenadora da cátedra, ao olhar para o estado do Rio de Janeiro, como tem percebido a questão dos refugiados? Atualmente, quais fatores carecem de maior atenção do poder público? Falta concentrar as estatísticas, os números, né, num documento oficial, porque os próprios acadêmicos, pesquisadores, precisam desses números para as suas pesquisas. Nós precisamos saber o que está acontecendo até para poder resolver, criar relatórios, criar trabalhos, né, pesquisas para tentar solucionar e resolver problemas, né? E onde estão os principais vazios, as lacunas. Sem isso, você trabalha com achismo, né? Então, quantos imigrantes vivem hoje no Rio de Janeiro? Quais são os grupos? Quais os bairros que eles vivem? O mapeamento, são homens, são mulheres? Cada grupo, quantos homens, quantas mulheres? Porque, assim, a questão do gênero, ela é fundamental. Por exemplo, o LGBTQI+, também tem suas organizações migrantes, porque eles sofrem preconceitos na nossa sociedade e dentro do próprio grupo deles de refugiados. Então, assim, veja, são várias questões aí que precisam ser trabalhadas. Então, dentro dos estudos das migrações, a gente também tem que sinalizar. Então, percebemos que os imigrantes, os refugiados, eles estão se mobilizando muito. E é fundamental, porque, assim, eu estou dentro da academia. Eu não posso falar por eles, eu tenho que falar com eles. Então, eles têm que agir, eu não posso agir para eles. Então, assim, existe aí grupos e lideranças migrantes importantes que estão aí participando e criando e inclusive no governo federal participando, porque é isso, a sociedade civil ela tem uma função primordial dentro desses órgãos públicos. Professora Érica, muito obrigado. Eu que agradeço. A gente tem que continuar, né, assim, acho que nos apoiando mutuamente dentro da universidade, a todos aqueles grupos que necessitam do nosso apoio, todos aqueles grupos que passam por vulnerabilidade, né? Eu acho que a nossa obrigação é continuar, né? No caso, eu trabalho aqui com as vidas migrantes, mas, assim, nós temos várias lutas aqui dentro da UERJ, né? Então, essa é uma luta a mais. Estamos aí. No UERJ Entrevista de hoje, conversamos sobre os desafios enfrentados pelos refugiados e como as pesquisas acadêmicas podem auxiliar na proposta de políticas públicas eficazes voltadas a esse grupo. Érica Sarmiento participará do evento UERJ com RJ, Ciência, Tecnologia e Inovação, propostas para o desenvolvimento fluminense, integrando a mesa sobre educação e ações afirmativas, no dia 22 de outubro, primeiro dia do evento, que será realizado no Auditório 11, localizado no Bloco F do primeiro andar do campus UERJ Maracanã. Acompanhe a Rádio UERJ em www.cte.uerj.br/Rádio UERJ e siga-nos no Facebook, no YouTube e nas principais plataformas de podcast. UERJ Entrevista. Produção Rádio UERJ. Realização Centro de Tecnologia Educacional, CTE.